São sempre maiores do que imagina. E os tempos para cobri-las estão cada vez piores. Né? Até que nas férias é mais fácil. Nós estamos no período mágico dos 15 dias da segunda quinzena de julho. Mas então, vereador, vou ser bem objetivo, Pois não. porque não tem muita enrolação. Na verdade, eu sou professora e sou dirigente do CID Rio, né? Essa é a minha frente, digamos assim, de atuação mais orgânica. Mas há alguns anos, até pela proximidade com as comunidades escolares, a gente tem um movimento de apoio às ocupações urbanas. Aí é uma história antiga, não vem ao caso contar, mas tem muito a ver com o fato das escolas municipais, a grande maioria delas, estarem circuladas nas áreas de expansão da cidade. São mais recentes. Então, em geral, as escolas municipais estão mais localizadas nas áreas de maiores problemas sociais. Sem dúvida. E a gente acaba tendo uma relação quase impossível não ter, seja com as ocupações organizadas, seja com as ocupações desorganizadas, porque elas são, na verdade, o público, né? a parte das comunidades escolares. E agora, até o senhor estava na audiência, aquele dia que eu conversei, tem uma ocupação lá no Barreiro, né, que chama o professor Fábio Alves. E qual que é o intuito? Como é que eu entro na história? Na tentativa de achar soluções. Nós sabemos que existem diferenças ideológicas entre diversas linhagens políticas e não é uma tentativa de convencer ninguém desse ou daquele método, porque isso não vem ao caso. Mas é na tentativa de discutir que existe um problema social que é inegável, né? Existe uma ausência de política de moradia mesmo. E aí as pessoas podem dizer os motivos. Não, os motivos são vários, mas realmente nós não temos. Existe uma ausência nisso, existe uma questão de precariedade social muito grande. As famílias que sobram nas ocupações, não necessariamente as que entram, mas as que sobram, em geral, são famílias com grau de vulnerabilidade social absoluto. Altíssimo. Você pode ter um ou outro que não seja esse o caso, mas é muito difícil. Porque a sobrevivência numa ocupação nos primeiros meses é muito difícil. Né? É uma sobrevivência sem alvenaria, é uma sobrevivência sem luz, sem água, com processo de enfrentamento constante. Então, assim, não é um negócio que é qualquer um que sobra. E tem essa ocupação, ela é no terreno privado, a história não é muito diferente do restante, né? São terrenos abandonados. Ali no Jatobá, são terrenos que têm uma dúvida, porque eles eram do distrito industrial, foram doados, estavam vendidos. Nesse caso especificamente, tem uma venda do proprietário para ele mesmo, tem uma simulação de venda no meio do caminho. Mas independente disso, assim, era um terreno que estava abandonado há um tempo, estava tão abandonado que mesmo no processo aparece que foi a polícia que procurou o proprietário, demorou para achar o suposto proprietário, né, que se vendia. E o caso tem aproximadamente 700 famílias lá, muito pobres. Independente de qualquer coisa, é uma responsabilidade dos governos, sejam eles municipal ou estadual. Né? Não dá para ser só uma linha direta. O método como chegaram até lá não é o método que nós acreditamos, então vai para a porrada e pronto, acabou. Por quê? Porque existe uma realidade das pessoas também. E se o método pode não ser reivindicado por todos, as famílias existem e são de responsabilidade de todos. Então, qual que é o meu papel? Por isso que eu procuro conversar com todo mundo. É tentar mostrar uma saída. Uma saída que não seja caso de polícia, que não seja gente presa, que não seja pancadaria, que não seja isso. Né? Que seja uma saída possível. E quando existe interesse e responsabilidade, e os agentes públicos se envolvem, as saídas aparecem. Porque, na verdade, são pessoas com muita vulnerabilidade. Por mais carência que o Estado, que a Prefeitura tenha, a saída para essas pessoas, em geral, é muito barata, porque são programas muito... São pessoas muito pobres, né? Então, as alternativas que, em geral, se dão para elas são de baixo custo. Mas que precisa ter vontade política para isso. Né? Então,
nesse aspecto que a gente tenta procurar. As famílias em geral aceitam conversar, né? Porque são elas que decidem, óbvio, mas elas têm vulnerabilidade muito grande, têm medo também, não querem ir para a rua, não querem enfrentar conflito, elas querem lugar para lutar. E aí é um governo muito novo, né? O governo Zema é um governo que a gente até está tendo uma conversa, a gente, assim, o movimento com a Coab, por causa de outros elementos, mas por causa de outros elementos. E a representantes da CEDESE foram em algumas audiências, esteve aqui e foi na audiência na Assembleia. Mas eu tenho dúvidas sobre o peso das pessoas que têm que ser representadas na CEDESE. Não é desconfiança, é dúvida mesmo, né? Não tenho conhecimento. E por que eu resolvi te procurar? Porque é o seu partido. Então, é uma pessoa que eu teria acesso para conversar e que teria acesso para travar um canal de diálogo no governo, entende? Nessa tentativa. Então, as famílias estão tentando... Essa pauta não foi discutida ainda pelo movimento com a Coab, com o Bruno e com o pessoal da Coab. A Coab, nesse momento, ela está isentando de discutir essas coisas. Porque na área não é dela, né? Então, também, uma dúvida sobre isso, né? Lá. Então, não é dela propriamente, dela Coab não é, né? Pode ser do governo de alguma forma, mas não é dela Coab. Eu tenho a impressão que ela só será dela se o governo definir isso. Né? É uma pauta centralizada, o governo define quem... Não, mas falando só o motivo pelo qual ele não está entrando, né? Então, imagino isso. Ainda não está comigo. Então... exato, imagino isso. Tem outras questões anteriores, de contratos anteriores, que ele está discutindo, mas aí não são com essas famílias, são com outras. Mas assim, e na CEDESE, a gente está estamos tentando entrar na mesa de negociação, né, que voltou, mas é aquilo que eu falei, tudo depende de vontade política. Você pode ter vontade de resolver, e até chegar à conclusão de que não tem como fazê-lo, mas ter vontade de resolver, ou também pode discutir não resolver, né? Você que eu digo o governo, não resolver. E o que a gente quer é tentar sensibilizar no sentido que tenha um esforço na tentativa de buscar saídas. E as pessoas e o movimento que está ajudando a organizar, topa conversar saídas. Não é esse negócio... Claro, existe a discussão da moradia, que é uma pauta importante, etc., mas o centro é achar uma saída para que as famílias não vão para a rua. Né? Não é bater posição aqui ou ali, não é bater panela. É, na verdade, construir uma saída. Para ser sincero, tive contato com o tema pouco antes daquele dia da audiência, só no dia da gente aprovar o tema especificamente da Fábio Alves. E eu não conversei com a secretária Elizabeth Jucá sobre isso. Eu vou tentar entender com ela o que o governo está pensando sobre isso. Agora, tem uma coisa que eu sei que sempre preocupa o governador nesse assunto, especialmente ali que nós estamos falando de ZEIS. Há uma dupla preocupação. Primeiro que se consolide o caminho da ocupação com uma forma de definir os beneficiários do projeto habitacional para a área, como já aconteceu no passado. Que incomoda o governador porque há mecanismos legais para definição de quem são os beneficiários. Então, de alguma forma, cada vez que você faz isso, você burla a lista de atendidos. E por mais precária que seja a situação das famílias que estão lá, as famílias que estão na lista também são famílias numa situação de vulnerabilidade grave, por isso que estão lá caracterizadas na lista. Então, assim, é uma preocupação, não estou dizendo que isso tem um impacto no caso concreto, Vanessa, estou dizendo assim, é uma preocupação genérica. Há uma outra preocupação genérica, que é a de não transformar o governo também em refém das ocupações que acontecem, porque se a cada vez que há uma ocupação o governo entra para resolver um problema instalado, e envolvendo propriedade privada, o que sempre traz custo para a administração, é que eu brinco, se só tivesse invasão em área pública era mais fácil de resolver, mas na hora que não aí o governo acaba assumindo um problema lá na justiça de ter virado a parte que viabilizou a ocupação, e nós já temos alguns processos em que o governo está respondendo aí por ele ter de alguma forma viabilizado a ocupação de áreas. Né? Mas eu vou conversar com a secretária Elizabeth Jucá, eu coincidentemente vou à cidade administrativa hoje para tratar de um outro assunto.
Ela é uma pessoa muito acessível, vou tentar tratar isso com ela hoje ainda e te dou um retorno para entender qual é o que é o plano do governo.